O salão de baile está cheio de bela música enquanto nobres e dignatários deslizam pelo chão em pares elegantes. No centro de tudo, a princesa Charlotte compartilha uma dança com o arquiduque Kilian. Quando a música finalmente termina, Kilian se curva educadamente e sai, deixando Charlotte ali de pé observando-o ir. No entanto, antes que ela possa reunir seus pensamentos, uma voz de repente vem de trás dela. Surpresa, ela vira-se e vê o Duque Ireneus Adler olhando para ela. O olhar de seu rosto é impossível de perder. Ele repete a pergunta, exigindo uma resposta, e Charlotte rapidamente tenta explicar que a única razão pela qual ela dançou com Kilian foi porque a estrela do banquete teve que começar a primeira dança. Os olhos de Adler estreitam-se ainda mais. Sentindo-se desconfortável sob esse olhar, ela ri incômodo e aponta que eles estão atraindo muita atenção em meio à sala de baile. Ela tenta sair, mas antes que ela possa dar mais do que um passo, ela disse que se apaixonou por ele à primeira vista. Então por que estava dançando com outro homem? Charlotte rapidamente explica que foi apenas por causa do banquete. Mas Adler se inclina mais perto e revela algo muito mais perturbador. Mas, pior ainda, sempre que cheira o cheiro de outro homem nela, ele tem o desejo de matar. Ela não está simplesmente a assistir a um baile. Ela é transmigrada para um romance, e o homem que está em frente dela é um assassino em série destinado a matá-la. O momento não poderia ter sido pior. No dia em que ela transmigrou, ela se encontrou de pé diante do rei enquanto ele gritava que ela estava atrasada mais uma vez. Confusa e sobrecarregada, ela mal entendeu o que estava acontecendo antes de outra bomba cair. Seu noivado com o Duque Ireneus von den Adler seria anunciado a todo o Império no dia seguinte, e seu casamento aconteceria em 6 meses. No momento em que ela ouviu o nome Adler, seus olhos se alargaram de horror. As memórias do romance que ela tentou ler na noite anterior voltaram correndo. Era o mesmo romance que ela nunca terminou porque ela tinha trabalhado 5 dias seguidos sem descanso e morreu de trabalho excessivo. E agora, incrivelmente, ela se tornou Charlotte, a personagem destinada a ser vítima de uma vingança amorosa. Enquanto o pânico a consome, Adler se aproxima educadamente e oferece uma saudação formal. Charlotte mal consegue falar. No momento em que ela descobre seu nome e descrença, o rei a corta e explode com raiva. Ele a repreende pelo seu comportamento e até assume que ela veio pedir permissão para se casar com o arquiduque Kilian. Charlotte tenta desesperadamente explicar, mas o rei se recusa a escutar. Em vez disso, ele adverte que se ela desobedecer a ele novamente, ele a despojará de seu título de princesa. Não importa o quanto ela peça uma chance de falar, sua decisão já foi tomada. Como Charlotte está ali sentindo-se completamente impotente, perguntando-se por que ninguém vai ouvi-la, Adler se curva calmamente para o rei e aceita a ordem. Charlotte e Duque Adler sentam-se um do outro em silêncio completo, nem dispostos a quebrá-lo. Enquanto isso, um jornal repousa na mesa entre eles, carregando uma manchete que chama sua atenção imediatamente. Por 3 anos seguidos, Duque Adler ficou em primeiro lugar na lista de homens que eu namoro no Asgardmont. A princesa que todos chamam de tola é a mulher destinada a casar com o homem mais procurado do Império. Infelizmente para ela, ela sabe algo que o resto do Império não sabe. Como Adler calmamente termina seu chá e põe o copo para baixo, ele finalmente quebra o silêncio. Ele reconhece abertamente que ela já tem alguém em mente para o casamento e aponta que todo mundo no Império sabe disso. Para qualquer outra pessoa, essas palavras podem parecer razoáveis. Para Charlotte, parecem uma sentença de morte. O Império vê o Duque Adler como um nobre perfeito, o solteiro mais elegível vivo. Mas Charlotte não é uma princesa comum. Em sua vida anterior, ela passou os seus dias enterrada em casos criminais como procuradora do Departamento de Investigações Anticorrupção. Se a Charlotte vai sobreviver a esta vida, tem apenas 6 meses para descobrir a prova de que o Adler é um assassino em série. 6 meses antes do casamento. 6 meses antes de sua possível morte. E há apenas uma maneira de nos aproximarmos o suficiente para encontrar evidências. Romance. De repente,
A nossa menina coloca a mão firme sobre a mesa e faz uma declaração tão ousada que destrói completamente a calma na sala. Ela declara que se apaixonou por ele à primeira vista e depois pede para ele se apaixonar por ela também. E pela primeira vez desde que se conheceram, o inabalável Duque Adler é completamente surpreso. Os olhos dele se abrem em pura surpresa enquanto olha para ela, claramente sem esperar esse movimento. Com um sorriso brilhante, ela explica que se apaixonou por ele à primeira vista e que não quer um casamento simples. Ela quer um casamento baseado no amor. Infelizmente para ela, Adler não está comprando. Ele rapidamente aponta que ela estava pedindo para se casar com o arquiduque Kilian esta manhã. Na verdade, de acordo com ele, mesmo os cães errantes vagando pelas ruas sabem sobre a fúria que ela lançou sobre esse homem. No momento em que o nome de Kili aparece, Charlotte começa a juntar as peças. Tanto o rei quanto Adler já o mencionaram. Mesmo assim, mantém seu sorriso firmemente no lugar e entrega outra linha chocante. Segundo ela, a beleza deslumbrante de Adler fez com que ela esquecesse completamente de Kili. Ela admite que é o tipo de pessoa que se apaixona facilmente. Isso deixa o Duque completamente confuso. O que é deslumbrante? Beleza, claro. Para piorar as coisas para ele, ela pega no jornal sentado na mesa e aponta que ele é literalmente classificado como o homem número 1 que as pessoas querem namorar em todo o império. Adler só pode olhar para o jornal em completa confusão, mas antes de responder adequadamente, a atmosfera muda quando chega a notícia de que Sua Majestade entrou na sala. Charlotte imediatamente corre, agarra a mão de seu pai e anuncia em voz alta como ela está feliz por ele ter escolhido o Duque Adler como seu noivo. Ela até declara que planeja aceitar o noivado e conhecer Adler muitas vezes antes do casamento. Por fim, sua problemática filha parece ter chegado a seu sentido. Ele pede felizmente a Adler para cuidar bem de sua filha mais nova e pergunta se ele tem alguma objeção. Mais tarde naquele dia, Charlotte volta ao seu quarto, olhando para o seu reflexo enquanto tenta entender a situação impossível em que ela chegou. Tudo o que ela realmente sabe sobre este mundo vem da introdução do romance. Ela precisa de informação, e ela precisa dela rapidamente. Por causa disso, ela de repente se volta para uma de suas criadas e faz uma pergunta simples. Qual é o seu nome? A criada surpresa se apresenta como Martha Woods, e revela que trabalhou lá por 4 anos. Charlotte imediatamente começa a testar as águas. Então ela faz outra pergunta que pega completamente Martha de surpresa. Confundida, a empregada responde que é Charlotte von der Aus, princesa do Império Asgard. Então ela decide arriscar-se, admitindo que mal se lembra de nada antes de ontem. Ela vai ainda mais longe e afirma que nem sequer se lembra de quem é. Martha conclui instantaneamente que a perda de memória deve ser o resultado da greve de fome que Charlotte sofreu. Apesar da terrível reputação da princesa real Charlotte, Martha permaneceu ao seu lado há 4 anos. Esta empregada claramente importa. Então ela gentilmente coloca uma mão no ombro de Martha e lhe diz que deve ter confiado muito nela. Martha, profundamente comovida, promete cuidar bem dela e pede-lhe que confie completamente nela. Então, quase como uma reflexão posterior, ela revela algo inesperado. Aparentemente, Charlotte já tinha mostrado sinais de amnésia antes. Martha lembra-se de um momento em que a princesa repentinamente negou dar ordens, afirmou que nunca tinha encontrado certos servos e até mesmo perguntou quem era. Daí em diante, Charlotte começa a coletar todas as informações que pode de Martha. E honestamente, a verdade por trás da vida da princesa é muito pior do que ela esperava. A mãe de Charlotte tinha sido amante do imperador e ela morreu ao dar à luz. Apesar de muitas pessoas se oporem, o imperador amava sua mãe o suficiente para conceder a Charlotte o título de princesa real. Infelizmente, foi aí que sua responsabilidade parecia terminar. Ele lhe deu um título, mas mostrou pouco interesse em criá-la depois. Por causa disso, Charlotte cresceu em uma posição embaraçosa. A hostilidade deles em relação a ela não foi surpreendente. Os nobres secretamente olharam para ela também. Apesar de ser uma princesa, ela não tinha verdadeiros apoiadores e nenhum aliado poderoso por trás dela. Quando Martha revela tudo isso enquanto eles sentam juntos sob um abrigo, Charlotte finalmente faz a pergunta que a tem incomodado. Ela estava protestando porque o imperador se recusou a aprovar seu casamento com o arquiduque Kilian do Norte. Quanto mais Charlotte ouve, mais trágica parece a situação.
A princesa original tinha amado desesperadamente Kyrian, mas ele odiava sua falta de graça. Mesmo depois de arriscar sua vida com uma greve de fome, ela nunca teria ganho seu afeto. E de alguma forma, por razões que Charlotte ainda não entende, o Duque Adler concordou em casar com uma mulher tão notória em vez disso. Uma vez que existem jornais neste mundo, podem conter as pistas que ela precisa desesperadamente. Afinal, os relatórios sobre casos de homicídio em série são atualizados diariamente. Aqui está. 4 vítimas já foram relatadas. E se ela não descobrir a verdade em breve, ela teme que ela possa eventualmente se tornar a 8ª vítima. Agora é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. A maioria das pessoas procuraria um cavaleiro de confiança ou um estudioso inteligente, mas nossa garota entra direto em uma masmorra. Quando Martha pergunta nervosamente por que ela quer a ajuda de um prisioneiro, Charlotte simplesmente responde que um criminoso é adequado a um vilão. Martha não tem absolutamente nenhuma ideia do que isso significa, enquanto Charlotte sorri misteriosamente. Pouco depois, Martha apresenta seu primo, Stanford, um guarda da prisão que ela contatou antes. Depois de saudar a princesa, Stanford ordena que o prisioneiro 02-21 seja trazido para fora. Quando o prisioneiro se aproxima, Stanford silenciosamente avisa Charlotte para ter cuidado porque o homem foi preso por agredir um nobre. Afinal, como todos já sabem, ele é um cão louco que até mordia nobres e assim, Charlotte finalmente se encontra cara a cara com o perigoso assistente que ela estava à procura. De volta à prisão, Stanford rapidamente avisa Martha para não se envolver, e honestamente, nenhum deles parece confortável com o que Charlotte está prestes a fazer. Depois ela revela mais sobre o prisioneiro. O nome dele é John Watson, e ele foi preso por agredir o tenente-comandante que serviu sob um nobre não menos. Connaught. Ela diz a Martha e a Stanford para irem embora, porque precisa de falar com Sir Watson sozinho. Em vez disso, ela quer comprar a lealdade dele, o que imediatamente apanha John de surpresa. Que tipo de princesa entra em uma prisão e diz algo assim? Então Charlotte apresenta sua oferta. Ela planeja salvá-lo sob um contrato. Se ele concordar, ele trabalhará como criado no palácio da princesa, receberá um pagamento semanal separado do custo da fiança e, além disso, ela cobrirá pessoalmente as contas hospitalares da mãe. De repente, a atmosfera muda. Esta não é uma piada, e esta não é uma armadilha. É uma oferta real. Depois de ouvir tudo, John simplesmente olha para ela, sorri e pergunta se deve chamar seu mestre. Mais tarde, Charlotte começa a avançar seu plano. Ela dirige-se para a biblioteca, onde o pobre bibliotecário praticamente salta de sua pele no momento em que vê uma princesa real passar pela porta. Tremendo de cabeça a pé, ela imediatamente implora misericórdia. Charlotte, no entanto, só acha a reação estranha e casualmente pergunta se esta é a primeira vez que o bibliotecário vê um rei na biblioteca. Como eles vão se ver muitas vezes a partir de agora, ela espera que eles possam se dar bem. O bibliotecário concorda ansiosamente, e Charlotte entrega uma lista. A árvore da família imperial, diretórios de nobres, a história do império, leis do império, e muito mais. Ainda surpreso com a rapidez com que sua vida mudou, ele admite que apenas 24 horas antes, ele nunca imaginou que iria caminhar pelo palácio da princesa. Ao ouvi-lo chamar seu mestre novamente, Charlotte imediatamente lhe diz para abandonar o título e parar de se comportar tão rígido ao seu redor. John responde que, se é isso que ela quer, então ela também deve parar de falar tão formalmente com o Sir. Charlotte já está a pensar vários passos adiante. A diferença entre um assassino comum e um assassino em série reside nos padrões que deixam para trás. Há hábitos, assinaturas e traços únicos escondidos em cada um. Para descobrir esses padrões, ela precisa dos relatórios. E se ela quiser sobreviver o suficiente para expor a verdade, ela precisa deles rapidamente. Agora, este não é um pequeno almoço comum. Todas as semanas, o imperador reúne seus filhos enquanto os ministros discutem questões importantes do império. É também uma oportunidade para julgar qual filho real é digno de herdar o trono. Naturalmente, Charlotte quase nunca participa. O imperador de repente quer que ela esteja lá. Isso não fazia parte de seus planos.
No entanto, Marta rapidamente lembra-lhe de algo muito importante. Se ela quer um orçamento maior para sua residência, ela precisa fazer uma boa impressão. Charlotte pede desculpas calmamente e explica que recebeu a mensagem tarde. Infelizmente, seus irmãos mais velhos não perdem tempo atacando-a. Mas, desta vez, eles estão lidando com uma Charlotte completamente diferente. Em vez de discutir, ela simplesmente sorri. Charlotte responde com um sorriso educado e concorda com tudo o que ele diz. Essa reação os descarta completamente. Felizmente, o imperador corta a provocação e explica por que ela foi convocada. Infelizmente, Camila imediatamente começa a rir de sua greve de fome, alegando que perder peso a ajudou a deixar o arquiduque Kilian e proteger o duque Adler em vez disso. Em seguida, Charlotte percebe que o duque Adler está olhando em sua direção. Imediatamente, um pensamento brilha na sua mente. Mas então a discussão muda para uma questão séria. Uma grande colheita é esperada este ano, e todos estão debatendo como evitar que os preços do trigo caiam. Um lado sugere usar o exército imperial para destruir parte da colheita. Outro argumenta que o trigo extra deve ser exportado para as nações vizinhas. Frederick imediatamente se burla dela novamente, lembrando a todos de sua resposta ridícula do passado sobre o deus dos grãos resolvendo tudo. Mas, honestamente, há apenas muito que uma pessoa pode suportar. Depois de ser zombada repetidamente, nossa menina finalmente decide que o suficiente é suficiente. Olhando diretamente para ele, ela calmamente lança uma solução não resolverá o problema. O quarto congela. Frederick e Camila imediatamente olham para ela em choque. E sem recuar, Charlotte aponta a falha em seu pensamento. Enviar soldados para destruir campos de trigo só criaria ressentimento entre as pessoas comuns. Segundo ela, todos estão completamente perdendo a verdadeira questão. A princesa Charlotte está completamente farta de ouvir disparates. A sala está cheia de pessoas poderosas jogando ideias. Mas para ela, ambos os planos perdem o verdadeiro problema. Se o exército imperial for enviado para destruir campos de trigo só porque há muito trigo, o povo comum não ficará furioso? No momento em que ela aponta isso, Frederick explode. Mas Charlotte permanece calma. Nos seus olhos, sua solução é muito simples. Ele só está pensando em equilibrar oferta e demanda. Então ela volta sua atenção para Camila. Comparado com Frederick, a ideia de Camila parece mais inteligente no início. Exportar o grão extra funcionar em um mundo moderno. Infelizmente, este não é um mundo moderno. Este império governa terras conquistadas que constantemente sonham em rebelião. Dar grãos a esses países vizinhos só fortaleceria inimigos potenciais. Quando Camila orgulhosamente declara que sua opinião é impecável, Charlotte imediatamente destrói essa confiança. Se esses países usam o grão como provisões militares, isso não se tornaria uma ameaça direta para o império? Em vez disso, ela propõe algo completamente diferente. Os agricultores devem gradualmente se afastar do trigo e começar a cultivar frutas e legumes com o apoio do governo. A sala fica em silêncio enquanto Charlotte continua. Na sua mente, ela não pode deixar de sentir-se confiante. A microeconomia lida com preços e produção. Não há forma de que eles possam vencê-la nesta área. Mas Camila se recusa a recuar. Batendo seu ventilador na mesa, ela responde, perguntando se Charlotte sabe alguma coisa sobre agricultura. Como frutas e vegetais podem de repente crescer em terra usada para trigo? Mais uma vez, Charlotte responde calmamente que o cultivo de cevada resolveria o problema. Não haveria nenhum problema de exportação. Desta vez, até os ministros e o imperador ficam impressionados. Admitem abertamente que ela tem razão. O imperador fica especialmente surpreso. Ele nunca sabia que Charlotte tinha tal lado para ela. Ela humildemente aceita o elogio, mas Frederick e Camila parecem absolutamente miseráveis. Sua irmãzinha acabou de envergonhar os dois na frente de todo. Quando a reunião chega ao fim, o imperador anuncia que Charlotte vai participar da reunião semanal da manhã a partir de agora. Charlotte responde com um sorriso doce que, de alguma forma, torna o comentário ainda mais irritante.
Comparado com os criminosos com quem ela costumava lidar, estes reis são quase elegantes quando escolhem lutas. O mesmo Duque Adler que ela acredita ser um assassino em série. O mesmo homem que ela está tentando investigar antes que ele a torne sua próxima vítima. Olhando diretamente para ele, ela lembra-lhe de algo que ele claramente não é. Hoje é o dia em que devem ir a um encontro. Pela primeira vez em algum tempo, o Duque parece genuinamente surpreso. Mesmo assim, ele concorda. E assim, a perigosa investigação de Charlotte dá outro passo adiante. Charlotte percebe imediatamente. Antes, o Duque Adler sempre estava distante, mas agora ele está vigiando abertamente cada movimento dela. É claro, nossa garota não está aqui para desfrutar de um encontro romântico. Ela está aqui para uma investigação. Olhando diretamente para ele, ela repentinamente pergunta se seu nome completo é Ireneus von den Adler. O Duque confirma isso e responde imediatamente com seu próprio nome completo, Charlotte Vanderall. No momento em que ouve isso, não pode deixar de se perguntar que tipo de nome ridiculamente longo é. Então uma ideia aparece em sua cabeça. Como seu nome é muito longo, por que não chamá-lo de René? Infelizmente, o Duque fecha isso instantaneamente. Charlotte diz-lhe alegremente que pode chamar-lhe Charlotte. Mas ele recusa-se. Não, eu não quero. Neste momento, ela percebe o quão teimoso é este homem. Ainda sorrindo, decide mudar de tática. Em seguida, ela anuncia que vai fazer-lhe algumas perguntas, e a partir de agora, ele tem o direito de se recusar a testemunhar. O Duque imediatamente parece confuso. Sobre o que você está falando agora? Charlotte rapidamente descartá-lo como um hábito de sua vida passada antes de se corrigir. O que ela realmente quer dizer é que ela quer saber tudo sobre ele através de perguntas. Adler olha para trás e pergunta se é realmente assim que o amor à primeira vista parece. Enquanto isso, dentro de sua cabeça, essa paixão ardente é o desejo de apanhar um assassino. Honestamente, se ele não fosse um assassino em série suspeito, ele seria exatamente o tipo dela baseado apenas na aparência. É tudo o que a Charlotte precisa de ouvir. Ela tira imediatamente um caderno e uma caneta como um detetive a preparar-se para um interrogatório. Na sua mente, o jogo finalmente começa. Os artigos de jornal não são suficientes. Se ela quiser sobreviver, ela precisa de informações reais. E depois vem a sua primeira pergunta. Querido Du, quem é o seu primeiro amor? Adler quase sufoca por choque. De sua conversa, Charlotte coleta vários detalhes. Seu nome é Ireneus von den Adler. Seu apelido é René, embora ele se recuse a ser chamado assim. Ele tem 27 anos, se formou na Academia Militar Imperial e atualmente serve como ministro de Estado Imperial. Ele é o mais velho entre 2 filhos e 2 filhas. Ela também descobre que o anterior Duque Adler morreu por causas desconhecidas há um ano. Ele tem 185 centímetros de altura com uma construção muscular magra, gosta de nadar e é hábil em tiro. No entanto, quando se trata de seu primeiro amor, ele se recusa a responder. Naturalmente, isso só torna Charlotte mais suspeita. Adler finalmente pergunta por que ela está tão interessada em seu primeiro amor. Charlotte responde casualmente que é necessário entender o passado de seu homem. O Duque está atordoado novamente. Entretanto, seu raciocínio real é muito mais sério. Em qualquer caso de assassinato, o motivo é tudo. Compreender o passado de um suspeito pode revelar a verdade, especialmente quando o crime envolve uma noiva morrendo em sua noite de casamento. E se o ciúme é a resposta? E se o Duque uma vez teve um amante, mas foi forçado pelo imperador a entrar neste casamento? Todas as possibilidades importam. Adler eventualmente aponta que seu próprio passado também não pode ter sido fácil. Mas Charlotte simplesmente sorri e entrega outra linha devastadora. Ela já resolveu o seu passado. Agora tudo o que ela pode pensar é nele. Mais uma vez, os olhos do Duque se abrem em choque completo, enquanto Charlotte continua silenciosamente a construir seu caso contra o homem que ela acredita que um dia pode matá-la. A princesa Charlotte ainda está sentada em frente ao Duque Adler, continuando o que se tornou o encontro mais estranho do Império. Ela acaba de declarar que deixou todo o seu passado para trás e agora só tem ele em sua mente. Surpreendentemente, essa parte nem é uma mentira, pelo menos do seu ponto de vista. Olhando diretamente para ele, ela lhe garante que não há necessidade de esconder nada. Ela é completamente aberta sobre o passado de seu homem. Adler, ele nunca teve um primeiro amor. As pessoas podem escolher não acreditar nele se quiserem, mas essa é a verdade. Imediatamente, a mente de Charlotte começa a correr. O solteiro mais desejado em todo o Império, o homem que todos querem namorar, não tem absolutamente nenhuma experiência romântica. Quando ela pergunta se isso significa que ela é seu primeiro e último amante, ele calmamente confirma e até pergunta. O Duque decide que, finalmente, é a sua vez de fazer pergunta.
Ele ouviu que uma vez que Charlotte fica obcecada com algo, ela nunca deixa ir. Isso se aplica a ele também? Claro. Charlotte imediatamente liga essa pergunta à sua antiga obsessão com o arquiduque Killian. Em sua cabeça, no entanto, surge outro pensamento. Este assassino está tentando descobrir o quão perto ela está chegando a seu segredo? Então surge a pergunta que ela nunca esperou. O que exatamente é tão bom em mim? Por que você gosta de mim? Nesse momento, o pânico calma-se. Se ela não pode responder adequadamente, ela pode levantar suas suspeitas. Então ela faz a única coisa que pode fazer. Ela lança o discurso de louvor mais dramático imaginável. De acordo com Charlotte, seu cabelo de ouro brilha como a luz do sol sobre um campo. Seus olhos azuis são tão calmos como lagos claros. Sua pele é perfeita. Seu nariz parece esculpido. Seus lábios são atraentes. Seus ombros são largos. Seu corpo é perfeitamente construído. Sua voz é profunda, doce e fresca. E sua aura digna roubou seu coração à primeira vista. Enquanto isso, dentro de sua cabeça, ela está praticamente gritando e se perguntando se ela foi muito longe. Charlotte finalmente retorna ao palácio e imediatamente desmorona em sua cama. Mentalmente, fisicamente e emocionalmente, Martha rapidamente percebe e se preocupa com sua condição, explicando que Sir John Watson já está esperando na sala de recepção. Por um momento, Martha sugere mandá-lo embora, mas Charlotte recusa. Ela pode estar exausta, mas não pode ignorar alguém trazendo informações relacionadas à sua investigação. O pedido sozinho quase dá Martha um ataque cardíaco. Um homem no quarto da princesa, mas Charlotte quase não se importa mais. Sua reputação já está em ruína, então que diferença isso faz? Em breve, John chega. Charlotte pede desculpas por recebê-lo de forma tão casual e explica que simplesmente não tem força para sair de seu quarto. Felizmente, ele entende. Ele entregou um arquivo que contém exatamente o que ela pediu. No momento em que Charlotte abriu, seus olhos caíram em um pedaço de papel rotulado com o rótulo Imperial Bureau Investigation Records. Imediatamente, sua atenção acentuou. Este é o tipo de evidência que ela precisa desesperadamente para descobrir a verdade por trás dos assassinatos em série. John simplesmente olha para ela e dá uma resposta curta que apenas faz com que ele pareça ainda mais misterioso. É um segredo comercial. Há 15 semanas, uma mulher de 30 anos que trabalhava como governanta para a família Mates e Visconde foi encontrada estrangulada durante a tarde. Na mesma semana, o chefe do restaurante de bife de luxo Chatial também foi encontrado estrangulado no final da noite. Então, há 10 semanas, um dono de uma padaria de 30 anos enfrentou o mesmo destino enquanto trabalhava como voluntário numa manhã de fim de semana. Naquele momento, Charlotte imediatamente percebe o padrão. Todas as vítimas foram estranguladas. Sir Watson concorda e aponta que o suspeito é provavelmente um homem treinado e fisicamente forte, provavelmente mais de 180 centímetros de altura. Mas há muitos homens no Império que se encaixam nessa descrição. Só isso não pode provar nada. Eles precisam de algo mais. Um motivo, um hábito, um método único. Algo que conecte os crimes diretamente ao assassino. O último assassinato ocorreu há 2 meses. As cenas já foram limpas e os corpos começaram a decompor há muito tempo. Tudo que lhes resta são registros escritos. Ela ainda se recusa a dizer a Watson que o Duque Adler é seu principal suspeito. Afinal, se a palavra for divulgada, pode ser facilmente usada contra ela. Por enquanto, mantém seus cartões fechados e continua a investigação em silêncio. Entretanto, no escritório do Duque Adler, chega um mensageiro com mais uma carta. Desde o último encontro, as cartas estão chegando todos os dias. O Duque abre a mais nova e lê-a. Imediatamente, ele se vê olhando para palavras que farão qualquer um parar. Charlotte escreve que ela não consegue dormir porque continua pensando em seu belo rosto. Ela sente falta dele tanto que sente que está ficando louca e pergunta se podem se encontrar. De volta ao palácio, as coisas tomam um rumo inesperado. Martha de repente corre para o quarto de Charlotte com notícias emocionantes. Uma carta de Duque Adler finalmente chegou. Após toda essa hesitação, ele finalmente recebeu. Ela abre rapidamente a carta e lê-a. Esta noite às 7 horas, em frente à ópera. Assim, ele concorda em se encontrar. Charlotte imediatamente começa a pensar em frente. Se ele tivesse se recusado,
Ela já estava preparada para arrastar o nome do imperador para a situação e forçá-lo a vir de qualquer maneira. Felizmente, não chega a isso. Um suspeito disposto é muito mais fácil de investigar do que um não disposto. Charlotte, no entanto, tem objetivos completamente diferentes em mente. Enquanto Martha empurra-a com entusiasmo para começar a se preparar, Charlotte finalmente se mostra. Se este é um encontro romântico ou uma investigação disfarçada comum, uma coisa é certa. Duke Adler concordou em vir e Charlotte não tem intenção de desperdiçar essa oportunidade. Espera por mim, Duke Adler. A caça à verdade está prestes a continuar. Diante da grande ópera, a princesa Charlotte espera debaixo da noite tranquila, exatamente onde a carta lhe disse que ela estivesse. Logo, o Duque Adler chega, descendo as escadas com sua usual presença calma e cumprimentando-a com respeito formal, sem perder um ritmo. Charlotte olha para ele e comenta casualmente que ele parece bonito hoje, dizendo mesmo que quase o confundiu com uma estátua da ópera. Mas ele não dá nenhuma reação, apenas silencioso e ilegível. Ele está focado no menu da ópera como se nada mais importasse, enquanto Charlotte bebe silenciosamente seu suco de laranja, observando e pensando em cada silêncio. Honestamente, quase parece que ele veio aqui contra sua vontade, e esse pensamento sozinho faz com que ela se pergunte por que ele concordou em primeiro lugar. Incapaz de segurá-lo, Charlotte repentinamente fala, dizendo que ela prefere passar o tempo apenas falando com ele, mesmo admitindo que seria mais feliz só ver a cara dele. As palavras penduram no ar, ousadas e honestas, mas ele simplesmente vira. Quando ela lhe pede para repetir, ele fecha calmamente o menu e esclarece que não pode vê-la todos os dias por causa de sua agenda ocupada, mas eles podem se encontrar 2 vezes por semana. Ela concorda com um sorriso, até dizendo que é suficiente, enquanto seus pensamentos avançam muito, já imaginando mais maneiras de se aproximar dele. Envergonhada e confusa, ela percebe que a ópera já terminou, culpando sua falta de sono, enquanto em silêncio pânico com o pensamento de adormecer em alguém que ela acredita que pode ser um assassino. Mas em vez de reagir duramente, Duke Adler calmamente pergunta se sua insônia é por causa dele, mesmo referindo-se à sua cara. Esse único momento faz com que tudo mude, e Charlotte rapidamente concorda, transformando em sua desculpa habitual de sempre pensar em ele. Então ele simplesmente fica de pé, dizendo que vai organizar horários fixos de reunião com antecedência para que ela possa descansar adequadamente. O momento termina, deixando-a completamente surpreendida, perguntando-se que tipo de resposta foi. Alguns dias depois, chega outra carta, e Martha traz-a juntamente com notícias sobre um convite de debutante, mencionando o nome do grão do Kikilian. Charlotte muda de foco imediatamente, perguntando sobre o propósito da própria debutante, tentando entender a situação claramente. Como Martha explica, é uma estreia social para jovens senhoras da família Moss. A princesa Charlotte aceita o convite de Martha e o estuda cuidadosamente, os seus olhos já se afastando da superfície e mergulhando diretamente no padrão por trás dos crimes. Há 15 semanas, depois 15 semanas, depois 10 semanas, depois 8 semanas, e depois nada. Não há novas vítimas por 8 semanas inteiras. Esse silêncio parece mais alto do que os próprios assassinatos. Por que parar agora? Por que essa lacuna? Pensando que ainda tem sentimentos pelo grão do Kikilian, inconsciente de que a mente de Charlotte está completamente bloqueada em algo muito mais perigoso. Talvez a resposta não esteja em quando as vítimas vivem, mas onde vivem. Esse pensamento bate como uma centelha, e de repente Charlotte deixa cair o convite na mesa e se levanta. A decisão é aguda, ela vai para a debutante. A sala instantaneamente muda de energia. Martha se acende, animada e já falando sobre como ela vai. Mas Charlotte corta essa ideia limpa, calma e firme, dizendo que ela não está mais interessada nele. Mas isso só piora as coisas. Charlotte vai direto ao seu guarda-roupa, abre-o amplamente e aponta para ele como se estivesse apresentando um problema que precisa ser resolvido. Então, para que é tudo isso? Martha, ainda ansiosa, insiste que ela deve usar algo especial e tenta listar vestidos um após o outro. Um vestido com contas brancas como a neve, um vestido ousado com um peito e costas expostas, até mesmo um vestido de algodão doce cheio de encaixe. Ela pega outro vestido em vez disso.
Mas Marta imediatamente a detém, explicando que era o mesmo vestido que ela usou no casamento da baronesa Irina recentemente, um algodão. Charlotte percebe de repente que ninguém lhe disse o que aconteceu depois daquele dia, e Marta explica que ela foi expulsa depois. Isso é suficiente. Um vestido novo é necessário, mas o orçamento já foi. O silêncio pendurou por um momento até que Marta hesitante sugere que há apenas uma opção restante. Ela traz outro vestido. Um olhar é tudo o que é necessário. No dia seguinte, dentro das câmaras do Duque Adler, a princesa Charlotte caminha ao lado dele, ainda calma na superfície enquanto o ar entre eles parece um pouco incerto. Ela sugere casualmente que, se ele está ocupado, ele não precisa vir ao baile de estreia como seu parceiro. Charlotte inclina a cabeça, confusa, genuinamente sem saber o que ele quer dizer, até que ele tira uma carta e chama-lhe a carta explícita que ela enviou há alguns dias. Mesmo Charlotte faz uma pausa por uma fração de segundo, observando mentalmente o quão destroçado parece, antes de afirmar calmamente que é simplesmente seu coração falando. Mas o Duque não deixa ir, pergunta diretamente se ela realmente gosta dele. Sem hesitação, Charlotte levanta o queixo e admite com plena confiança, quase como se fosse uma verdade conhecida por todos, desde o céu até os salões do palácio. Ela gosta dele. Simples, claro, sem hesitação. No entanto, em vez de reagir como ela espera, o Duque se concentra em algo completamente diferente. Estranho. Ela esperava felicidade, talvez até a cor. Ele está escondendo algo? Mas, externamente, ela rapidamente se corrige, dizendo que simplesmente não quer que seu amado Duque forçado a qualquer coisa que ele não gosta. A resposta soa lisa, quase perfeita. Mas então, quase casualmente, ela traz algo muito mais perigoso do que a política da cor. Com ligeira hesitação, ela pergunta se seria aceitável mostrar um pouco de separação no baile. O Duque quase se engasga no local, torcendo em choque enquanto tenta processar o que acabou de ouvir. Mas antes de ir mais longe, ela acrescenta a razão real em um tom quase casual. O orçamento do palácio é muito limitado para comprar um vestido novo. Por um breve momento, tudo vai em silêncio entre eles. Charlotte sorri levemente no exterior, mas dentro ela lembra-se de que não se trata de querer nada escandaloso. Ainda assim, o Duque permanece em silêncio, preso em algum lugar entre choque, confusão e pensamentos que ele provavelmente não pediu. Por um breve momento, a princesa Charlotte apanha o silêncio do Duque Adler, e a dúvida pisca em sua mente. Esse pensamento persiste, mas ela rapidamente o afasta, como se não pudesse se dar ao luxo de perder tempo nisso. Mais tarde, chega o dia do baile, e Marta se veste cuidadosamente. Uma vez que tudo é feito, a empregada retrocede e lhe deseja um bom dia. Charlotte responde calmamente, dizendo que não se preocupe, mas dentro de sua mente já está em outro lugar. A obtenção de fundos extras para o palácio da princesa é o verdadeiro objetivo hoje. Mas depois vem uma pequena reviravolta. Ela toma seu lugar sentada com calma, mas seus pensamentos são nítidos. Parece absurdo que, mesmo como princesa, seu orçamento é tão pequeno. Hoje, ela decide que vai ganhar ainda mais a confiança do imperador. O que está acontecendo? Eles até me cumprimentaram primeiro desta vez. A atmosfera já se sente tensa, mas é apenas o começo. A princesa Camélia repentinamente percebe a comida e imediatamente explode com raiva, gritando a uma empregada. Não há preocupação com a alergia, e ela exige que a comida seja removida imediatamente. A empregada tenta explicar, desculpando-se mencionando o chefe de cozinha sendo. O assunto é sério. O desaparecimento de pedras mágicas e bruxos. E como isso afetará o futuro do Império. Ela decide esperar e responder depois de ouvir os outros primeiro. Mas o ministro de repente muda a atenção e chama-a diretamente, mencionando sua sugestão boa anterior. Todos os olhos viram para Charlotte de uma vez. Mesmo o imperador olha para ela e pede-lhe para falar. Por um momento, sua mente fica em branco. O sucesso era apenas só. Ela precisa dizer algo, qualquer coisa útil, e então tudo muda. Uma criada de repente desmorona,
a mesma que trouxe os pães de substituição para a princesa Camélia. Ela cai no chão e começa a convulsionar. O pânico se espalha instantaneamente. Camélia grita em choque, exigindo saber o que está acontecendo. Charlotte se move imediatamente. Ela avança. Camélia questiona suas ações, mas Charlotte já está focada nos sinais. Lábios e unhas roxas, manchas vermelhas brilhantes na pele e um aroma amargo de amêndoas no ar. Tudo coincide muito claramente. A sala explode em alarme quando as pessoas se levantam e entram em pânico. Então, com uma certeza calma, mas assustadora, ela fala a conclusão: cianeto. Alguém tentou envenenar a participante. A sala inteira congela. O choque se espalha por todos os rostos à medida que todos exigem saber o que ela quer dizer. O medo ainda não se resolveu completamente quando o guarda-cabeça finalmente chega na frente da princesa Charlotte, inclinando-se ligeiramente enquanto ele entrega o resultado. Graças à sua advertência, um desastre foi evitado. O açúcar em pó nos panquecos foi realmente misturado com cianeto. E pior ainda, veneno também foi encontrado dentro do recipiente de açúcar na cozinha. O veneno foi espalhado pelos pratos quando alguém pulverizou o açúcar contaminado. E então um servo inconscientemente o levou mais longe. Ela se volta para o guarda-chefe e pergunta se o chefe-chefe é o principal suspeito. O guarda explica que o chefe-chefe não estava presente, e o subchefe tinha preparado tudo em vez disso. Eles o interrogaram, mas ele continua negando o envolvimento. Charlotte não hesita e empurra a lógica mais longe. O chefe de cozinha pode não ter estado presente, mas ele desenhou todo o menu para a semana. Cada prato ainda está sob sua responsabilidade. Então ela vai mais longe, apontando algo crítico: o recipiente de açúcar em si. A Comissão de Agricultura, do Meio Ambiente, 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 do Meio Ambiente e do Meio. Arrestem o chefe de cozinha antes que ele escape. No momento em que essas palavras são ditas, o guarda congela por um segundo, então reage imediatamente, vira-se e ordena a perseguição imediatamente. E como previsto, o chefe-chefe do Palácio Imperial é mais tarde apanhado perto da fronteira enquanto tenta fugir do Império. A verdade é revelada pouco depois. Ele não é apenas um chefe, mas um espião de cor. Uma nação que se tornou um estado vassal depois de ser conquistada há 7 anos, e tem se revoltado silenciosamente desde então. As consequências sacudem o Império por 3 dias inteiros, e aqueles que não perceberam o espião dentro do palácio também são executados. No final, a dedução de Charlotte compensa exatamente como planejado. Seu nome sobe, sua influência cresce, e até mesmo o imperador pessoalmente reconhece seu sucesso, elogiando seus esforços e duplicando seu orçamento. No dia seguinte, ela se senta em silêncio lendo e escrevendo, refletindo sobre tudo. A mulher é a culpada do caso do cianeto. Uma pequena sensação de alívio aparece em seus pensamentos como ela espera que as coisas continuem a correr bem assim. É também a primeira vez que ela ficou fora tão tarde recentemente. Como ela olha para fora da janela e nota a hora tardia, ela sai da biblioteca. Mas no momento em que ela sai, algo muda. Os seus pensamentos tornam-se sérios novamente. Isso é espião. Foi realmente apenas o chefe? Ou poderia haver mais escondido dentro do palácio? Afinal, muitas pessoas aqui já não gostam de Charlotte. De repente, seu pé bate em uma pedra. Ela perde o equilíbrio e cai. Uma voz chama imediatamente, perguntando se ela está bem. Os passos se aproximam apressadamente depois de ouvir o som. Quando ela olha para cima, é John Watt. Ele rapidamente oferece sua mão, preocupado. Mas antes que ele possa processar completamente a situação, Charlotte de repente se agarra a ele com medo, tremendo. Depois, quando eles voltam para o palácio, John comenta sobre a situação, incapaz de esconder sua incredulidade de que ela pediu ajuda sobre um gato. John aceita calmamente, mas ela rapidamente muda o tópico, dizendo-lhe para parar de rir e exigir os resultados da investigação em vez disso. John começa com algo que parece quase tranquilizador. Duke Adler, ele diz, é limpo. Não há escândalo. Não há rumores. Nada estranho em sua vida privada. É quase como se o homem não tivesse tempo para qualquer coisa confusa em primeiro lugar. Mas dentro de sua mente, é diferente. Isso nem era o que ela mais se importava. Ainda assim, John continua, mudando o foco para o fundo do Duke. O anterior Duke Adler, seu pai, não era o mesmo tipo de homem. A sua mãe biológica morreu de doença há 5 anos e a atual duquesa Adler é sua madrasta.
Ela pergunta imediatamente sobre o relacionamento entre o Duque e sua madrasta. John explica que não parece perto em tudo. Em vez disso, o Duque parece estar muito mais ligado ao seu único parente de sangue remanescente, sua irmã mais nova, a princesa Glomir. A conversa se move novamente, e Charlotte muda de direção. Por que o Duque Adler não se alistou no exército imperial depois de se formar na academia militar? John responde simplesmente que apenas o próprio Duque sabe o motivo. Todos os outros assumiram que era normal, já que em Asgard, o serviço militar no exército imperial geralmente leva a uma rápida promoção. Charlotte pensa profundamente por um momento. A guerra de conquista do imperador trouxe grande honra, e os soldados são tratados bem nesta era, por isso recusar o alistamento se destaca. Essa decisão não corresponde às expectativas. Há algo escondido ali. O tutor da família de Duque Adler foi a primeira vítima dos assassinatos em série. Ela se inclina para a frente, exigindo mais detalhes. Mas John, em vez de continuar apenas no caso, repentinamente a pergunta em troca. Por que ela está investigando um caso de homicídio em série quando ela é aparentemente tão tímida que até se assusta com um gato no jardim? Charlotte imediatamente o corrige. Um gato? Isso foi apenas porque estava escuro. Nada mais. John não aceita plenamente essa explicação e vai mais longe, apontando o óbvio. Como princesa, ela deve ter acompanhantes adequados. Charlotte, sem hesitação, responde com uma verdade chocante. Ela tinha acompanhantes antes, mas ela os expulsou todos porque eles não se pareciam com Killian. Essa resposta deixa John impressionado. Ele coloca uma mão na cabeça dele, completamente sem palavras, chamando-a de inacreditável por ter retirado todas as acompanhantes por causa de algo assim. Então, quase casualmente, ele faz novamente a pergunta que muda o humor. Será que ele deve ser o único a protegê-la? No dia seguinte, a princesa Charlotte chega a uma loja, pronta para escolher um vestido para o próximo evento. Martha e Sir John Watson estão com ela, fazendo com que o pequeno espaço pareça uma mistura incomum de uma excursão real e uma missão séria. Martha lembrou imediatamente a Sir Watson que ele deve proteger Sua Alteza adequadamente, enquanto John questionou calmamente se ele deveria estar lá. Martha e John ficam surpresos, mas Charlotte se inclina um pouco e diz silenciosamente a Martha para não ser muito dura com ele, já que ele está ajudando-a gratuitamente. Isso só muda a atitude de Martha, e ela rapidamente agradece a Sir Watson em vez disso. Pouco tempo depois, uma empregada de loja chega, inclinando-se respeitosamente e entregando mais notícias. Martha volta para Charlotte, pensando que pode ser tarde demais, mas Charlotte fica calma. Não é problema. Ela já tem alguns vestidos que podem ser usados. O plano agora é simples. Escolha o mais simples e elegante. O empregado está visivelmente chocado, como se não pudesse acreditar que uma princesa escolhesse algo simples em vez de algo atraente. Mas Charlotte já está dando ordem. Ela vai experimentar cada vestido um por um, e eles devem dar sua opinião honesta. John hesita por um momento, claramente incerto porque ele tem que participar de algo assim, mas não há escapatória. O primeiro vestido sai. Martha imediatamente balança a cabeça, dizendo que não traz para fora o charme natural da princesa. O segundo vestido segue. E desta vez até mesmo a empregada reage, dizendo que o encaixe é demais, como um cupcake sobrecarregado de gelatina. Sem hesitação, sem debate, apenas uma rejeição silenciosa. Martha finalmente verifica com o atendente, perguntando se é realmente tudo o que eles têm. Charlotte sai novamente, claramente crescendo frustrada. Então ela vê mais uma opção e decide experimentá-la. No momento em que ela aparece nela, tudo muda. Os olhos de Martha se iluminam instantaneamente. É perfeito. Não há dúvida disso. O vestido lhe cabe completamente. Até mesmo John, geralmente calmo e reservado, está visivelmente surpreso, tentando falar, gaguejando e diz constrangidamente que parece adorável, antes de admitir algo ainda mais inesperado, de que ela realmente parece uma pessoa agora. Charlotte faz uma pausa por um momento, sem ter certeza se deve tomar isso como elogio ou insulto, mas deixa ir. Em vez disso, John aproxima-se, segura sua mão gentilmente e observa seu pulso. Ele ainda mostra sinais de lesão do dia anterior. Ele lhe diz para comer mais e cuidar de si mesmo. Charlotte, no entanto, insiste que ela é mais forte do que parece e descarta a preocupação. Com isso, ela escolhe o vestido. O atendente rapidamente confirma que será adaptado e entregue ao palácio. Até ele parece surpreso com a facilidade com que a decisão foi tomada. Mais tarde, enquanto Charlotte volta ao castelo com Martha e John, eles passam por um restaurante. As vozes se afastam de um grupo de mulheres jovens falando nas proximidades. A conversa chama sua atenção imediatamente. Adler e Killian devem estar presentes no próximo baile. Então, o tom muda, e alguém menciona a curiosidade sobre a pessoa em que a chamada princesa obsessiva se concentrará. Entre eles está Blair, irmã do Duque Adler, sentada em silêncio com o grupo. Charlotte faz uma pausa por um momento,
Depois surpreende-os sugerindo chá junto. Eles concordam, e assim, ela se junta a eles à mesa. É uma oportunidade para coletar mais informações. Ela começa cuidadosamente, perguntando como todos conhecem Lady Moss. A conversa abre. Um deles menciona Lady Rin em um relacionamento envolvendo Sun. A garota de cabelo azul rapidamente acrescenta outra observação, reagindo com surpresa sobre essa conexão. Charlotte continua a guiar a conversa, perguntando se todos se conheceram na academia. Outra menina acrescenta que a família Fragonard é famosa por perfumes e investimento, mantendo a discussão fluindo. A coleta de chá continua, mas Charlotte lentamente começa a ver através da atmosfera. As três nobres senhoras diante dela não são realmente vozes independentes. Eles estão claramente ligados ao círculo da princesa Camélia, se comportando quase como seguidores leais que não podem facilmente dizer não. Apesar de aceitarem o convite dela para tomar chá, o seu comportamento parece cauteloso, controlado, como se tivessem cuidado de não dizer nada que possa ir contra o seu grupo. A senhora de cabelos azuis menciona casualmente um enorme investimento de 500 milhões de ouro, dizendo que são os únicos confiados com a oportunidade. Charlotte tenta intervir, cuidadosamente perguntando sobre o que exatamente este negócio, mas no momento em que começa, tudo desmorona. Uma das senhoras de repente se levanta, fingindo verificar a hora e correndo para sair. As outras seguem o mesmo padrão, levantando-se educadamente, agradecendo a princesa pelo seu tempo, elogiando a sua bondade e depois saindo rapidamente uma após a outra. Em instantes, toda a conversa desmorona, deixando Charlotte sozinha sem nada útil ganho. Naquele momento, a última senhora, a loira, avança para sair também, mas Charlotte repentinamente a impede, calmamente mas firmemente. Ela avisa para não investir no negócio de perfume proposto por Lady Christiane, explicando que, não importa o que pareça, ele se assemelha fortemente a uma fraude. A senhora reage confusa, perguntando o que ela quer dizer, mas Charlotte continua, apontando que o negócio nem sequer existe ainda e ainda promete lucros garantidos. De acordo com sua experiência, qualquer promessa de retornos estáveis sem fundamento é o sinal mais claro de fraude. A senhora está chocada, perguntando por que a princesa iria tão longe, mas Charlotte interrompe novamente, dizendo-lhe para se lembrar de suas palavras porque logo se tornarão família. A garota loira é Blair von den Adler, irmã mais nova do Duque Adler. Ouvindo isso, Blair suaviza, abaixa seu olhar e silenciosamente agradece. Antes de sair, Charlotte acrescenta mais um pedido. Se seu conselho for útil, ela quer que Blair lhe conte mais sobre seu irmão na próxima vez que se encontra, porque ela ainda está curiosa sobre o Duque. Blair concorda com um pequeno sorriso. À medida que Charlotte sai do restaurante, Martha fica preocupada, mencionando que essas senhoras são conhecidas por seguir cegamente a princesa Camélia e ter um fraco julgamento nos negócios. Mas Charlotte rejeita levemente, dizendo que às vezes, se esperar em silêncio o tempo suficiente, a queda do seu inimigo eventualmente virá por conta própria. Martha está imediatamente confusa pela estranha frase, se perguntando quem lhe ensinou algo tão escuro, mas antes mesmo de eles podem sair corretamente, um garçonete de repente se aproxima e lhes entrega uma conta para as sobremesas que as senhoras tinham comido. O preço é chocante, e até mesmo Sir Watson fica surpreso, questionando se as sobremesas devem custar tanto. Só então Charlotte percebe claramente que ela foi completamente jogada. O tempo avança, e o dia do baile de estreia de Lady Mustin finalmente chega. Martha anuncia que o vestido personalizado foi entregue, mas quando eles abrem o pacote, tudo se sente errado. Não é o vestido que eles escolheram. Sir Watson confirma imediatamente, dizendo que este não é o mesmo que eles viram antes, e Martha também concorda, preocupada que o item errado foi enviado, mas então uma carta cai com ele. Charlotte pega e lê, e é do próprio Duque Adler. Ele informa-a que ele estará em seu palácio às 6 para escoltá-la para o baile. Martha instantaneamente derrete, chamando doce e romântico, dizendo que ela deve ter sorte de ter um noivo assim. Mas Charlotte só pensa de forma diferente, lembrando-se de quão frio ele pode ser quando estão sozinhos. Antes de partir, ela ordena ao Sir Watson que prepare a carruagem e espere perto da propriedade de Mustin até que a bola termine, apenas no caso de algo acontecer. O Duque Adler já está lá, esperando, calmo, silencioso, observando a sua chegada. Quando os olhos se encontram, ele avança e simplesmente diz que estava à espera. Depois, ele se aproxima, oferece a mão e chama o nome da princesa Charlotte. Dentro do carro em movimento no caminho para o baile de estreia de Lady Mouse, a princesa Charlotte e o Duque Adler sentam-se cara a cara, e o ar entre eles se sente estranhamente calmo, quase muito calmo. Em seguida, Adler quebra o silêncio, perguntando se ela tem algo a dizer sobre seu casaco traseiro.
Mesmo dizendo que ela não pode deixar de admirá-lo e que hoje ele será o homem mais bonito do corredor, isso lhe dá um olhar agudo do Duque, e calmamente se pergunta se ela se apaixonou por ele de novo. Ela apenas sorri e responde que seu charme realmente não conhece limites. Enquanto dentro de sua mente, ela questiona o que ele está falando, até se perguntando se ele tem algum tipo de complexo principês. No baile de debutante de Lady Mouse, o salão já está zumbindo com nobres fofocando. Os sussurros se espalham no momento em que ouvem que o Duque Adler está presente, com as pessoas quase chocadas que os céus são tão cruéis, e notando como o objeto da obsessão da princesa mimada parece ter mudado. Em breve, Charlotte e Adler entram juntos, e ela sente o peso de todos esses olhos, pensando como o solteiro mais elegível do Império e a princesa mimada certamente se tornarão o centro dos fofocas. Mas antes que ela possa se estabelecer, Lord Bragi aparece, cumprimentando-os e imediatamente apontando quão diferente ela parece em comparação com outras bolas, até comentando seu modesto vestido em um tom claramente zombador. Charlotte apenas sorri e responde calmamente que ele foi simplesmente um passo tarde demais, como infeliz, o que só estreita sua expressão antes de ele rapidamente se virar para se desculpar e se aproximar de Adler em vez disso. Ele explica que a presença de Adler é rara em tais eventos, e outros estão interessados em conversar com ele. Charlotte concorda educadamente, mas seu sorriso esconde sua irritação enquanto vê outras senhoras imediatamente cercarem o Duque, uma vez que ela não está mais ao seu lado, percebendo como ele brilha de forma diferente na multidão. Tentando limpar sua mente, Charlotte se move pelo corredor sozinho, apenas para bater de repente no arquiduque Kilian. O homem que uma vez a humilhou recusando sua obsessão reage novamente frio, voltando o rosto para longe como se ela não merecesse sua atenção. Em frente a ele, ela endireita sua postura e ousadamente chama sua grosseira, lembrando-lhe que virar as costas à realeza é um crime contra a família imperial. Kilian finalmente se vira, tocando seu cabelo com uma atitude desprezível, perguntando o que ela está planejando agora e se ela planeja ameaçá-lo. Kilian, no entanto, questiona se ela realmente pretende sair tão facilmente, quase esperando mais dela. Sem voltar emocionalmente, ela deixa claro que ela já está noiva de Duque Adler e que ele não deve entender mal nada sobre seus sentimentos para com ele mais. A princesa Charlotte entra num quarto no segundo andar, no final da mansão do Conde Mouse. Tudo lindo. Ela faz uma pausa segurando bem o bilhete do John. Então este era o quarto da primeira vítima, uma professora privada de 2 e 8 anos, treinada na Faculdade de Farmácia do Império, e mora aqui mesmo neste lugar. Mas enquanto ela está ali, algo se sente errado. Uma tosse aguda escapa dela, então outra e sua mente aperta um alarme. Esta não é normal, uma reação alérgica. Ela rapidamente percebe que precisa sair antes que piore. Mas antes de ela se mover, uma empregada entra de repente e congela. Quem você é? Por um pedaço de segundo, o pânico e o cálculo chocam dentro dela. Se se espalhar a notícia de que a princesa está piscando em torno de uma cena de assassinato, isso causará problemas. Mas então, a empregada não parece reconhecê-la. Isso muda tudo. Calmamente, ela inverte a situação, questionando os padrões da empregada e pressionando-a sobre o quarto. A vítima, aparentemente, experimentou com pêssego, e o fuz ficou preso no tapete e rachaduras na madeira. Outra peça adicionada ao quebra-cabeça. Ela decide deixá-lo ir por enquanto, fingindo aceitar a explicação, depois sai com um frio senso de curiosidade ainda queimando em sua mente. Mas enquanto ela se afasta, vozes se deslocam de outro quarto. Discussões, dinheiro perdido, alguém os traiu, Lord Iron fugiu com tudo, seus passos lentos por um momento. Essas vozes? Ainda assim, ela diz a si mesma que não é a sua preocupação e tenta seguir em frente até que uma frase atravessa o ar e a puxa de volta para Duquelle Ignis. Você não sabe nada sobre lealdade. Sua expressão escurece, e contra seu melhor julgamento, ela volta para trás, abre a porta e entra direto. A princesa Charlotte entra na sala, e no momento em que a sua voz quebra a tensão, todas as senhoras viram-se para ela. O ar já é agudo, e em vez de respeito, ela é recebida com palavras frias. A senhora de cabelos azuis descartá-la direto, dizendo que não é de sua conta. Mas os olhos de Charlotte pousam sobre a alteza do Kelly entre eles, e ela calmamente lembra-lhes que este não é apenas alguém. Esta é alguém que em breve fará parte de sua família. Essa única linha muda o humor, mas não de uma boa maneira. A senhora de cabelo preto ri,
zombando dela e alegando que escolheu o lado errado, até indo mais longe para insultar o status de Charlotte, dizendo que ela não está no mesmo nível que outros membros do Império. Como se as coisas já não fossem mais o suficiente, a sala torna-se mais hostil, mas Charlotte não retira-se. Em vez disso, ela corta as suas desculpas, clamando como eles caíram em uma fraude, perderam todo o seu dinheiro, e ainda agem como se tivessem feito a escolha certa. A senhora de cabelos negros bate, acusando Charlotte de cruzar a linha, mas Charlotte calmamente volta-se contra eles, apontando como eles estão atacando a Alteza do Kelly apenas porque estão com raiva. A tensão aumenta rapidamente. A senhora de cabelos azuis então se defende, insistindo que a Alteza do Kelly é a culpa, dizendo que ela recuou do investimento depois de prometê-lo. A Alteza do Kelly protesta imediatamente, claramente chocada, dizendo que nunca concordou porque o negócio parecia suspeito, mas a senhora de cabelos azuis vai ainda mais longe, insultando-a abertamente, zombando dela e atacando sua reputação de uma maneira cruel. É quando a paciência de Charlotte finalmente se torna algo perigoso. Ela questiona se eles estão prontos para assumir a responsabilidade por suas palavras, lamentando-os pela blasfêmia contra a família imperial. Mas Charlotte, calma e firme, simplesmente sorri e pergunta se eles realmente pensam que apenas a lei pode puni-los. O pânico se espalha instantaneamente. As senhoras gritam que ela ficou louca e correm para fora da sala com medo, deixando apenas Charlotte e a Alteza do Kelly para trás. O silêncio cai, e Charlotte imediatamente diminui a tensão, dizendo que ela nunca pretendia bater neles, apenas para assustá-lo. A Alteza do Kelly, Blair von den Adler, é abalada, mas grave, confirmando que o investimento foi de fato uma fraude e que Lord Irons enganou a todos enquanto escondeu dívidas de jogo. Blair corre para frente em pânico, mas Charlotte lhe assegura que ela está bem, apenas se sentindo de repente fraca. É quando a porta explode. Duke Adler entra em tempestade, alarmado e furioso, chamando o nome de sua irmã, seus olhos aterram no vidro quebrado, Charlotte, e o quarto caótico, e seu mal-entendido se acende instantaneamente. Blair tenta explicar, mas ele acorda, dizendo que já viu o suficiente ou viu o suficiente. Charlotte tenta corrigi-lo, insistindo que não é o que parece, mas ele a acusa de mentir novamente, apontando sua admissão sobre a garrafa e o estado do quarto. Ela tenta explicar mais, mas ele a fecha completamente, dizendo frio que ele acabou com suas desculpas, e que o que ele vê agora prova que ela não pode esconder sua verdadeira natureza. Não há calor lá, não há espaço para explicar, não há espaço para as suas palavras, apenas uma parede fria de incredulidade. Como ele já decidiu que ela é culpada sem sequer ouvir o seu lado, então ela não diz nada, só se vira para trás. Ela veio aqui querendo ajudar, querendo consertar as coisas, mas agora um pensamento doloroso entra. Talvez o Duque Adler realmente queira matá-la porque simplesmente a odeia. Seu corpo treme, suas pernas se sentem fracas, quase como se pudessem desistir dela a qualquer momento, e ela admite silenciosamente para si mesma que não tem mais força. Fora do salão, no profundo silêncio, Sir John Watson aparece do canto e casualmente comenta que ela saiu mais cedo do que o esperado, perguntando como foi a dança. Mas a resposta é simples, ela não dançou. Para ele, dançar não faz sentido e ele assume que ela não vai embora com o Duque Adler e oferece-se para trazer sua carruagem, mas ela recusa. É muito escuro para ir sozinho. Ela insiste que eles partam juntos. Sir John molesta levemente, mencionando como ela não gosta do escuro e até mesmo uma vez lhe pediu para salvá-la de um coelho escondido, mas ele concorda de qualquer maneira. Ela não se diverte e lhe diz para parar de zombá-la. Quando ele oferece sua mão, ela finalmente aceita, admitindo que ela apenas precisa de descanso. E assim, Duke Adler sai e vê tudo a visão de Sir John Watson segurando-a em seus braços. Por um breve momento, seus olhos quase se encontram através da distância, mas nada é dito. Entretanto, Sir John, inconsciente da tensão, até comenta que ela parecia mais deslumbrante no vestido da loja. Passam dias, e a princesa Charlotte senta-se silenciosamente à mesa, distante e silenciosa. Martha percebe imediatamente e pergunta se não vai enviar outra carta ao Duque Adler hoje, lembrando-lhe que costumava enviar uma todos os dias sem falhas. Talvez tenha havido uma briga no baile, mas Charlotte não responde. Então, de repente, Sir John entra, respirando pesadamente, clamando urgentemente. Um momento rompe acentuadamente. Martha está chocada, reclamando sobre o quão enraizada é entrar assim, mas Sir John ignora completamente. Quando Charlotte lhe diz que não há necessidade de uma escolta hoje, pois ela não tem plano, ele interrompe com uma única palavra que muda tudo. A quinta vítima foi encontrada ao amanhecer, e alguém que ela conhece. O choque congela a sala. A quinta vítima, Lord Bridge, o comandante de Cortina, e assim, tudo muda de novo, deixando-a completamente atordoada. O Duque de Adler, Reneus von den Adler, vem de uma família envolta em riqueza e honra, um nome respeitado em todo o Império.
Nascido com tudo que um homem poderia desejar por status, poder e boa aparência, sua vida parecia perfeita de fora. Mas lentamente, esse mundo perfeito começa a quebrar. Na cama doente de sua mãe, essa decisão desperta atenção. Ela ouve imediatamente o questiona, chocada, enquanto um servo tenta ficar perto, apenas para ser despedido para que a mãe possa falar livremente com seu filho. Sua voz é fraca, mas cheia de preocupação, perguntando sobre seu futuro, sobre o casamento, sobre as meninas nos dias de hoje. Mesmo quando ela empurra suavemente, esperando pelo menos ver seu noivado antes de ela sair deste mundo, ele rompe emocionalmente, incapaz de aceitar tais palavras. Pouco tempo depois, ela morre, deixando para trás um silêncio e uma tristeza que nunca realmente cura. No cemitério, sua irmã mais nova chora, perguntando como a vida pode continuar sem sua mãe. E então surge a última rachadura no que resta de sua família. Seu pai aparece com outra mulher, anunciando que ela será sua nova mãe, revelando que ele a conheceu durante seu tempo como comandante de Cortina. A partir desse dia, algo dentro dele congela, o calor sai, e a infelicidade se acumula ao seu redor como uma sombra. Anos depois, mesmo após a morte de seu pai, ele não vive mais como Renel, o filho, mas como Duque de Adler, frio e distante, perfeitamente moldado para o dever em vez de emoção. Mesmo que ele não tenha desejo de se casar, ele não pode recusar em ordem imperial, então ele aceita, mas apenas como um arranjo formal ligado aos direitos de mineração, sem a intenção de encontrá-la antes do dia do casamento. No entanto, tudo muda quando a princesa Charlotte afirma corajosamente que foi amor à primeira vista e insiste que ele anda com ela. À medida que ela se aproxima, falando sem hesitar, algo começa a mudar nele. E quando ele finalmente pergunta o que ela vê nele, não esperando nada sério, a resposta que recebe é tão detalhada e sincera que o deixa atordoado. Pela primeira vez, o frio Duque de Adler é pego completamente de surpresa, e em vez de empurrá-la para longe, ele se vê dizendo algo inesperado em troca se ela gosta tanto dele. O Duque Adler está diante do espelho, totalmente satisfeito com a sua aparência, como um homem que já tem certeza de que tudo no seu mundo está sob controle. A resposta torna-se clara. Os ingressos de ópera mais populares entre a alta sociedade foram garantidos. E não só isso, comprados a 3 vezes o preço normal. Mas a realidade tem outros planos. Na ópera, em vez de se concentrar no palco, a princesa Charlotte se inclina com facilidade inesperada, dizendo que já está feliz por estar lá, e prefere sentar-se cara a cara e conversar, até acrescentando que está bem apenas olhando para o rosto do duque. E assim, o duque congela por dentro. Ele esperava desfrutar da apresentação pela qual ele pagou demais, mas ela se comporta de uma forma para a qual não se preparou. No início, a irritação acumula-se nele. Pensamentos até se tornam frios e julgadores sobre seus modos. Mas canção após canção passa e nada muda. Até que depois da 5ª canção, algo muda em sua mente. Ela não é uma estranha, ela é sua noiva. E talvez, apenas talvez, ela seja apenas tão cansada por causa dele. Esse pensamento bate mais fundo do que o esperado, e a partir desse momento, ele calado começa a pensar que se eles estão a se encontrar, deve ser sempre planejado adequadamente, para que ela não acabe exausta assim novamente. A partir daquele dia, até pouco antes do baile de estreia do Conde Mouse, algo estranho acontece a Reneus von de Madler. Ele se encontra preso pensando na princesa Charlotte em seu escritório, lembrando-se daquele pequeno piscar na mesa do café da manhã e chamando-o inesperadamente bonito. Quanto mais ele se lembra dela, mais perigoso torna-se, porque até o menor detalhe começa a sentir-se encantador. E depois vêm as cartas, cheias de palavras ousadas e emocionais sobre querer conhecê-lo, saudá-lo profundamente, não conseguir dormir, até dizendo que o seu rosto aparece em seu sonho. No início, ele as lê como algo incomum, até emocionante, mas lentamente se torna algo mais esmagador do que ele esperava. Quando seu mensageiro Alfred entra para perguntar sobre o baile de estreia, o Duque inicialmente se recusa, reclamando sobre o quanto ele não gosta desses eventos, só para imediatamente mudar de ideias e decidir participar de qualquer maneira. Ele repentinamente liga para Alfred, fingindo que se trata de um amigo, e começa a fazer estranhas perguntas sobre reuniões secretas em lugares tranquilos e sentimentos de coração quente. Alfred, confuso mas honesto, explica tudo em termos simples, deixando o Duque estranhamente abalado, quase como um homem aprendendo algo perigoso pela primeira vez. Duque Adler lê uma carta que desbalança completamente seus pensamentos. As palavras são ousadas e esmagadoras.
dizendo que ela nem consegue dormir porque seu rosto continua a aparecer em seus sonhos, e que tudo que ela vê é o Duke. Então, ela está tão apaixonada por mim? As coisas estão ficando fora de controle. Isto não é mais algo simples ou normal. Preciso entender o que está acontecendo, e preciso conhecê-la rapidamente. Se ela tentar fazer algo inapropriado, ele deve recusar completamente. Absolutamente sem exceções. Nessa tensão confusa, ele até pega um livro intitulado Sexo e a Nobreza, apenas para ser imediatamente julgado por seus próprios pensamentos, como se perguntando por que ele está lendo se ele já decidiu recusar tudo. Não muito tempo depois, quando ele conhece a princesa Charlotte, ela casualmente sugere que, se ele está ocupado, ele não precisa assistir ao evento como seu parceiro. Mas isso só torna as coisas mais complicadas. Em vez de aliviar a situação, ele o empurra para repensar tudo novamente, até questionando suas intenções e sua própria reação. No entanto, no final, ele ainda insiste em comparecer como parceiro dela, dizendo que é importante para sua reputação na alta sociedade. Mas antes que ele possa resolver esse pensamento, a princesa Charlotte repentinamente pede algo completamente inesperado sobre mostrar um pouco de seu peito na festa, e isso sozinho é suficiente para fazê-lo sufocar em choque. No dia seguinte no palácio do Duque, a situação escala em uma direção ainda mais estranha. O Duque Adler chama Alfred e lhe diz para comprar um vestido para ela. Alfred é pego de surpresa, repetindo novamente em confusão, tentando confirmar se é realmente um presente para a princesa Charlotte. O Duque concorda calmamente, explicando que, como seu noivo, tal presente deve ser normal. Ele até começa a justificá-lo logicamente em sua cabeça, pensando em orçamentos do palácio, direitos de mineração e até mesmo lealdade imperial, como se tudo se ligasse a essa única decisão. Logo depois, trazem-se vestido, mas nenhum o satisfaz, forçando-o a ir diretamente para a boutique. Sem hesitar, o Duque responde que vai comprá-lo de qualquer maneira, e quando o nome Countess que quer é mencionado, ele calmamente empurra para trás, deixando claro quem ele é. Mas assim que as coisas parecem decididas, um caos inesperado interrompe tudo. Um incidente de assassinato acontece no palácio, forçando-o a fechar por um tempo, e de repente ele não consegue encontrar Charlotte. Mesmo assim, o que mais o surpreende não é a restrição em si, mas o fato de que ela estava envolvida em impedir uma tentativa de assassinato do imperador. No dia do baile, o Duque Adler caminha ao lado da princesa Charlotte, e mesmo enquanto mantém um rosto calmo, seus pensamentos já estão correndo rápido. É bom que eu tenha escolhido um vestido que não mostra o peito. Ainda assim, toda a atenção do homem está fechada nela. Talvez eu deveria ter escolhido algo menos brilhante. Assim que esse pensamento se acalma, Lord Bridger chega com uma voz confiante, cumprimentando-os como se nada tivesse mudado. Os olhos dele imediatamente aterram em Charlotte, cheia de charme educado na superfície. A expressão de Adler permanece fria, mas dentro, a irritação aumenta. Desde a escola militar, esse homem sempre o tratou como um rival, sempre sorridente, mas nunca verdadeiramente amigável. Em seguida, Lord Bridger muda a atenção para Charlotte e casualmente pergunta se o Duque Adler também vai se juntar a ela, como se testando a situação. Antes que qualquer coisa possa escalar, Charlotte simplesmente responde com respeito calmo, permitindo que Adler permaneça ao seu lado sem resistência. Mas essa resposta simples fica de uma maneira estranha. Ele até pensa que, se ela tivesse mostrado mesmo um sinal de rejeição, eu poderia ter usado isso como uma razão para ficar mais perto dela. Enquanto Adler se move entre os nós,